Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, por animar os demais leitores a trabalhar em rede. Eu vou passando já para alguns outros slides, por questão do tempo. Eu vou compartilhar rapidamente um processo ligado a uma iniciativa de uma pequena exposição sobre línguas indígenas, em parceria com a universidade onde eu atuo e um instituto brasileiro equatoriano, né? O Equador não tem mais CCB, já tem um tempo. Né? Eu vou passar alguns livros. Desculpa. Eu vou passar alguns livros aqui para vocês. Eu vou passar os livros de uma vez para que a gente otimize o tempo, tá? E eu vou comentando alguns deles. Enfim, aí vocês vão dando uma olhadinha e depois a gente conversa com mais tempo, tá? Muito bem, então, bom, a partir da convivência com esses agentes, né, a embaixada, que tem algumas publicações bilíngues, a universidade, que é estruturada em cátedras, né, e o IBEC, a gente consegue notar muitas semelhanças, né, nos contextos históricos de ambos os países. Né? Então, só para linkar rapidamente, nós temos, como o André mencionou, e outros professores também mencionaram, os usos das línguas gerais nos processos coloniais dos dois países, a incorporação do Quechua e do Tupi em discursos nacionalistas, né, de emancipação de ambos os países, uma suposta integração dos povos indígenas em internatos salesianos em ambos os países e, mais recentemente, o desafio de reconhecer justamente que há várias formas de ser brasileiro e várias formas de ser equatoriano, né? Que dialoga com o que o professor Leandro mencionou sobre interculturalidade também, numa abordagem mais crítica, né? Então, a minha primeira aproximação, né, saindo da universidade, me dirigindo ao IBEC, né, ao Instituto, foi, na verdade, para buscar literatura traduzida em espanhol, principalmente do século XIX, né, porque não tinha muito ali no acervo da universidade. Né. E daí, então, eu tive acesso a uma biblioteca boa, construída pelo Remy Gorga Filho, que é um tradutor importante a nível regional, né? Cultivou uma biblioteca muito interessante no Instituto. E aí eu tive contato também com alguns professores, né, que coordenam clubes, né, tardes de leitura em língua portuguesa. Eu recomendei para eles também, propus leitura de escritores indígenas também, que escrevem em português. Eles acharam que não era um momento ainda adequado de realizar essa tarefa, eu respeitei também. Eu acho que um exercício interessante nosso também é de desacelerar também, às vezes, né? Respeitar os tempos de cada instituição também. E também propor que eles respeitem os nossos, né? Mas eu acho que a paciência também é um exercício interessante para nós também, né? Desacelerar um pouco e conversar mais com o pessoal, né? Então, a partir daí, eu senti que o acervo era muito útil para mim e principalmente para trabalhar com a chamada literatura amazônica do século XIX, né? Ainda que muito questionável, né, por neutralizar autorias, né? Eu acabei trabalhando com o Inglês de Souza nos cursos de literatura, né, que são ofertados em espanhol, principalmente com Inglês de Souza, para trabalhar com questões que foram muito trabalhadas ontem pelo professor Daniel Rodrigues, né, com contatos e conflitos entre o português e o Inhangatu, né, as modificações da paisagem amazônica, né, os processos de ocupação, né, de embranquecimento da Amazônia, são muito descritos ali no naturalismo do Inglês de Souza também. Né. Muito bem. E, a partir daí,
eu comecei a pensar também que esses temas muito específicos poderiam ser trabalhados para públicos mais amplos, né? Não tão especializados em literatura, mas não foi com os professores que coordenavam, né, os clubes de leitura em português do instituto que eu trabalhei. Eu fui encontrar mais afinidade. Aqui são exemplos, né, de palavras que aparecem na obra do Inglês de Souza, principalmente naquele livro Contos Amazônicos. Eu fui encontrar mais afinidade com o pessoal do Cineclube, né? Então, alguns professores do Cineclube já trabalhavam, já haviam exibido, né, alguns filmes bastante interessantes, mas trazendo principalmente a linha de argumentação de denúncia, né? E daí, a partir da ideia de saber colaborativo que o professor Nelson Viana propõe com a professora Gomes, eu comecei a pensar, né, em como essas nossas conversas entre nós, leitores, e esses agentes, né, de CCB, Instituto Guimarães Rosa, né, de institutos privados como o IBEC, né, essa nossa interação ela vai produzindo, né, um aperfeiçoamento de todos nós, né? E a partir da minha interação, né, com os organizadores do Cineclube e depois com outros professores que foram se juntando, a gente foi tentando ampliar, não trabalhar mais com povos indígenas enquanto tema, mas, na verdade, trazer sempre outras cosmovisões, né, de modo que isso enriquecesse a argumentação dos estudantes de português, né? Pensando que a argumentação também é muito importante, principalmente para quem vai aplicar para o CELPE-BRAS, né? Bom, também, talvez, foi um argumento que eu usei também para ir ocupando espaço, né, com esses temas também lá, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Aí, muito bem. Então, só para mencionar o CELPE-BRAS, a partir dessa convivência com os professores, nós fomos conversando, eles me convidaram para participar dos clubes de conversação também, o mesmo professor do Cineclube me convidou para os clubes de conversação. Aí, a partir dos clubes, a gente usou esse exercício, né, de polemizar qualquer tema, trazendo outras cosmovisões, né, principalmente de populações tradicionais do Brasil. Então, por exemplo, para trabalhar a culinária, né, então a gente provocava os alunos, né, de certa forma, muitos elementos da culinária vêm de populações tradicionais e essas autorias são, de certa forma, neutralizadas. Isso acontece também com processos científicos, né? Quando a gente debateu, por exemplo, empreendedorismo, a gente provocava os alunos, né, trazendo casos de turismo indígena, né, turismo em terras indígenas como alternativa a paradigmas extrativistas, por exemplo. Então, íamos trazendo algumas provocações no sentido também de trabalhar a argumentação dos alunos, né? E aí, só para lembrar, né, a prova de 2019 do CELPE-BRAS e a prova de 2022, né, essas duas provas, tinham tarefas que envolviam, né, povos indígenas, né? Uma delas envolvia a década das línguas indígenas, da qual a professora Altaci tem participação ativa, né? Então, a tarefa era que a pessoa era uma educadora, né, e ela tinha que argumentar a favor das línguas indígenas na educação brasileira, basicamente, né? E, no caso da outra tarefa, de 2022, se não estou equivocado, a tarefa era argumentar a favor da venda de uma boneca ticuna, né, confeccionada pelos ticunas. Então, são exercícios que exigem, né, habilidades argumentativas, né, dos estudantes. Muito bem, aqui são alguns exemplos, né, de livros que a gente foi mencionando nos clubes também, com alternativas ligadas ao turismo, né? Desconfigurou um pouco, peço desculpas para vocês, tá? Os slides. A partir de mais ou menos 5, 6 clubes de conversação, aí nós, conversando com os professores, né, nós pensamos que era necessário sistematizar um pouco desses debates com os alunos, aí nós usamos 2 canais para sistematizar. O primeiro foi um podcast, e o segundo foi uma pequena exposição sobre povos indígenas, mais ou menos 8 painéis
impressos, bem pequena, né? E a partir dessa confecção, muitos professores vinham me perguntando algumas coisas e a gente ia construindo junto, né? Por exemplo, professores, quando pensaram na exposição, me perguntavam, por exemplo, sobre ornamentos, né? Ah, não, então, professor, a gente precisa de ornamentos, precisa de artesanato, né? E daí a gente ia conversando, né, com paciência, né? Não, tá, mas para que o artesanato, né? A gente vai fazer uma exposição com uma lista de artesanatos ali aleatórios, né? Aí a gente começou a debater sobre patrimônios imateriais, né? Quais eram os saberes veiculados pelas línguas, né? Músicas, né? Literaturas, né? E a gente foi desconstruindo também algumas coisas ligadas à ideia de herança, né? A ideia de folclore, que geralmente vai anulando essas autorias que hoje têm mais voz, né? A gente consegue, né, visualizar essas vozes com mais facilidade hoje, né? Então nós fomos construindo esse processo juntos e aí fomos trazendo então não somente a linha de denúncia na exposição, mas também a criatividade, né? Como os povos indígenas dos dias atuais trabalham com criatividade, né, para valorizar os seus saberes, né? Então, trouxemos na exposição muitas imagens de povos indígenas em contextos urbanos, e não somente o contexto urbano de marginalização, né, mas imagens com artistas indígenas, jovens pesquisadores indígenas, né, escritoras indígenas, né, uma pluralidade aí de atores, né, vinculando saberes diversos, né. Bom, acho que foi basicamente isso, para não me estender muito, tá? E também durante acho que já são os últimos slides, nós também tentamos colocar alguns jogos indígenas também para serem jogados com alguns notebooks, né? Tivemos algumas dificuldades técnicas com os jogos, né? Jerigui e o Jaguar, que é um jogo produzido pelo grupo Letra, da UFSCar, e o jogo Runicuim, produzido por um grupo de pesquisa de antropologia, também bem interessantes os jogos, né? Mas, além disso, além dos painéis, né, e dos jogos que não funcionaram tão bem, também utilizamos ali, concomitantemente, né, aos painéis, vídeos, né, exibição contínua de vídeos, principalmente da ONG Vídeo nas Aldeias, que talvez vocês já conheçam, e também músicas indígenas de fundo também, alternando com os vídeos, né. E, bom, a perspectiva futura é de colocar essa exposição digitalmente, né, no site do próprio Instituto, e levar para outros espaços de Quito também. Então, é isso, gente, para não tardar muito. Muito obrigado.